mais aqui para essa aula de ciências da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina. Hoje a gente vai dar seguimento aí a esse tema tão importante para a gente, né, que é a genética. Dentro da genética, temos aí o estudo da hereditariedade, não é isso? Então, a gente já começou a ver esse assunto na última aula e vamos dar continuidade agora, tá certo? Mas antes, gente, só para vocês saberem, né, quem está me acompanhando aqui hoje é Vitória, a nossa intérprete de Libras. Vitória fazendo essa acessibilidade aí aos estudantes surdos e a todos que chegam aqui até nós para assistir nossas aulas, né? Grande trabalho, né, Vi? Então, vamos lá. Aplicativo do Educa Recife, gente. Quem ainda não baixou o aplicativo, olha aí o QR Code para vocês, né? Vira aí o celular, a câmera do celular para esse QR Code, baixa com uma facilidade aí já para ficar antenado em todas as aulas aqui do Educa Recife, tá? E quem não tem acesso, né, as pessoas, os amigos de vocês podem indicar aí lá na plataforma no YouTube, né? A plataforma do Educa Recife no YouTube. Também estão disponíveis todas as aulas no YouTube. Não é isso, professora Cláudia? Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, professora Carolina. Então, estamos aqui felizes por estarmos aqui mais uma vez para essa aula sobre genética, né, professora? E trazemos, assim, a agosto, o mês de conscientização. Nós, professoras de ciências, sempre trazemos o que é que está rolando aí no mês de agosto. Então, nós temos a semana de amamentação, nós temos a saúde do homem, nós temos a prevenção e combate à violência contra a mulher que acontece e prevenção de deficiências. Mas, esta semana, estamos mais voltados à questão da amamentação. Então, essa campanha ela surgiu pela Organização Mundial de Saúde desde 92, pessoal, para já dar um alerta, não é? Um alerta grande de como é importante a amamentação. E em 2006, ela já ficou, 2016, ela já está interligada com os ODS, professora. Olha aí. Justamente a questão das desigualdades sociais, esse olho no olho, esse acolhimento, não é, da mãe com o filho, a questão de nutrição, de erradicar, não é? Então, nós temos uma previsão que em 2025 nós possamos atingir 50% de crianças amamentadas e para 2030, 70%. Então, estamos nessa luta aí para que as mães realmente sintam aquela necessidade, como é importante amamentar, como é importante para a criança se desenvolve muito mais, através de pesquisas já foi realmente detectado, o desenvolvimento da criança é maior, menos mortalidade infantil, aquele leite que já vem pronto ali, você só é pegar e dar à criança. Então, gente, vamos abraçar essa causa nessa questão de campanha de amamentação, né, professora? Coisa bacana, né, professora Cláudia? Também essa história das ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, gente, estarem relacionados, né? E isso é muito importante, a sociedade andar em conjunto, né, com esses objetivos, juntamente com essa questão da amamentação, né? A amamentação que vem para já deixar o bebê mais protegido, né? E alimentado, né, pessoal? Isso também, essa alimentação através da amamentação, ela traz essa proteção natural aí, já dos anticorpos da mamãe, passando para o bebê, né? Para que ele não fique tão suscetível a doenças e tudo mais, né? Isso é muito importante, né, professora? Muito importante. Perfeito! Então, o que foi que a gente viu na nossa última aula, hein? Vamos ver aí. Olha só, mitose e meiose, né? Lembra que a gente falou de como eram as divisões? Ó, a Jonas já tá ali. Eu lembro, professor. Jonas é maravilhoso. É o estudante que eu preciso aqui nesse estúdio. É verdade. Porque ele mostra se está entendendo. Então, e também transmissão de características. A gente começou a falar de Hipócrates, né? E vamos agora para Aristóteles. Mas eu vou relembrar um pouquinho aqui dessa questão do Hipócrates, tá certo? O Hipócrates, quando ele pensou em transmissão de características, né? Lembra aí, a gente está vendo nosso slide aí. E temos os órgãos do pai. Lembra aquela história que muito antigamente tinha a história do patriarcado, né? Ainda existe hoje em muitos locais, mas
as mulheres estão conseguindo aí, né, cada dia mais serem respeitadas, né, como seres humanos também, né, professora Cláudia? É verdade, é verdade. Tem com potencial, não é Sim, verdade? Então, pessoal, mas antigamente as pessoas pensavam muito nos homens, né, que os homens têm esse poder e tudo mais. Então, até para essa questão de transmitir as características, se pensava que o homem é que tinha esse poder, né? Através de todos os órgãos do pai, que tinham algumas moléculas neles, que quando esse pai fosse passar essas características genéticas, né, que na época ainda não chamava de genética, mas é isso, né? Então, passar a herança, né, os genes para frente, ele ia passar através do seu sêmen, que estaria carregado dessas partículas que estavam espalhadas pelo corpo do pai. Então, veja que poder que o homem teria, né, se toda essa carga genética viesse somente dele, tá certo? Então, os descendentes desse pai, né, só carregariam essa herança vinda dele. Essa era a teoria aí de Hipócrates, né, que ele chamou de pangênese, tá certo? Aí a gente parou na última aula, nesse slide, né, a gente estava falando sobre as mudanças que ocorrem no cotidiano da gente, com relação ao nosso corpo, né, ao nosso fenótipo. Então, todas as mudanças, Hipócrates achava que essas mudanças ocorrentes nos seus descendentes poderiam, no seu pai, no caso, né, as mudanças ocorrentes no pai, elas poderiam alterar nos seus descendentes, né, professora Cláudia? Como se fosse aparecer nos descendentes também, né? As mudanças que o pai foi ganhando à medida que foi envelhecendo, né, no caminho da vida mesmo, os seus descendentes poderiam pegar essas características para eles. Mas a gente sabe que isso não existe, né? E aí a gente chega em Aristóteles. Todo mundo já ouviu falar em Aristóteles em algum momento, né? Aristóteles, ele tinha outra ideia. A ideia dele era essa aí, ó. Características adquiridas pelos pais durante a vida não eram passadas aos filhos. Ele pensava o contrário, né, do Hipócrates. Pois é, então, nesse sentido, Aristóteles estava certo, né? Não existe isso. Então, a característica que o pai foi adquirindo ao longo do caminho dele, ao longo da vida dele, não vai passar para os seus descendentes, tá certo? Ele acreditava, assim, que as bases dessa hereditariedade, ou seja, dessa herança que a prole dele, né, que os filhos dele receberiam aí, viriam do esperma do homem e do sangue menstrual da mulher. Olha isso, professora Cláudia, que coisa, né? Que poder esse sangue menstrual. Sim, teria, né, não é, professora? Pois é. Billy, ó a Billy aí, gente, aparecendo para nós. Tudo bom, né, Billy? Beleza pura. Mas aí, gente, não é isso que acontece, né? Continuando aqui com a nossa aula, não é isso que acontece, né? A base da hereditariedade, ela não é determinada através do esperma masculino e nem do sangue menstrual feminino, né? Ele não acreditava, ele não sabia, na verdade, né, dessa história dos espermatozoides, né, e também do ovócito feminino, né? É verdade. Então, vamos relembrar alguns conceitos aqui, já que a gente falou um pouquinho da história aí, desse histórico da herança genética, que a gente já viu que esse nome genética, ele é muito recente, né? E isso aí aconteceu alguns séculos atrás, tá certo? Então, a gente nunca pode falar assim, né? Nossa, que maluco, que não sei o quê. Não, sempre eu lembro disso, né, professora Cláudia? Verdade. É importante, não é? E muitas pesquisas, um foi aproveitando a pesquisa do outro. Em uma coisa ele estava certo, outra coisa ele estava errada, e os equipamentos que não sentiam na época, não é, professora? Isso, Então, isso. muitos também foram tendo aquela ideia de também pesquisar. Será que eles estavam certos? Vamos ver realmente como é. E, na época, muita gente acreditou nisso, nessa Claro, situação, que é. era quem estava pesquisando, né? Era a pesquisa, mas novos cientistas vieram, depois que aproveitaram algumas ideias dos outros, decidiram também pesquisar, não é? Isso aí foi uma forma deles também procurarem saber se realmente era daquela forma, e aí estimulou outros pesquisadores também.
E a ciência é feita disso, né, professora? É. A ciência, gente, ela vai fechando algumas lacunas, né? Alguns espaços que a gente não entende ainda. Então, um pesquisador, ele aproveita a pesquisa do outro para poder melhorar, descobrir outras coisas, né? Então, o conhecimento, ele não vem assim já prontinho, né? Já finalizado. Não existe isso, né? Todos os dias estamos aí descobrindo mais coisas, né? Tecnologias e tudo mais, tá certo? Então, Hipócrates e o Aristóteles aí, em sua época, estavam muito à frente, assim, né? Estavam arrasando, tá certo? Pois é, então, vamos ver aí esses genes e a hereditariedade. Pronto, vamos ver alguns conceitos aqui, ó. O DNA, ele é o quê? São informações da formação e funcionamento do organismo. Então, a gente já sabe que quando o pai e a mãe, né, eles vão ter um bebezinho, o que é que acontece? O espermatozoide, que carrega a informação genética do pai, e o ovócito feminino, que carrega a informação genética da mãe, vão se misturar, não é? Quando eles se encontrarem no corpo da mamãe, para poder formar um novo indivíduo. Então, olha o que está dizendo aqui, ó, DNA, informações da formação e funcionamento do organismo. Porque é no DNA que tem lá dizendo Carol vai nascer branca, vai nascer preta, vai nascer com olho claro, vai nascer com olho escuro, vai nascer com cabelo liso, cabelo crespo, entendeu? Então, todas essas informações que muitas vezes vão ser expressas, né, fenotipicamente, ou seja, o que a gente vê, né? Porque nos genes não só tem o que a gente vê, né, professora Cláudia? Não. Todas as características que eu falei do fenótipo, né? Mas está tudo ali, escondidinho, no nosso DNA e foi expresso, tá certo? Então, o DNA, ele carrega essas informações. É o nosso material genético, tá bom? O gene que está ali dentro do DNA, né? Tem um lugarzinho dele no DNA. Vocês lembram qual é o nome do lugarzinho? É locus, tá certo? Então, o gene é um segmento do DNA que determina a produção de RNA. É importante, né? O gene, ele vai dizer quando é que vão ser produzidas essas proteínas aí, né? No caso, o nosso RNA. E o RNA, ele está ali para a produção de proteínas, né? Então, é isso aí, gente. Tudo interligadinho, como a gente já sabe, né? Ciências, biologia, é tudo uma coisa ligadinha com a outra. E esses genes, pessoal, eles vão se localizar em determinadas regiões do cromossomo, tá certo? Então, lembra o cromossomo? Olha aí, nós temos 2 cromossomos. Vocês estão vendo que eles são idênticos, né? Quando eles são idênticos, a gente está falando de quê? Quando a gente diz que é idêntico, prof, a gente está falando da sequência dos genes, né? Ele precisa ser idêntico não só na carinha, como a gente está vendo aí, mas a gente também está vendo que existem esses alelos. Estão vendo aí o nomezinho alelos com as setinhas apontando? Pronto. Cada alelo desse vai ser o quê? O segmento do DNA que formam pares, né? Então, eles vão ter a mesma informação genética, sendo que em cromossomos diferentes. Aqui, ó, um gene alelo faz par com esse outro gene. Por quê? Porque eles apresentam a mesma informação genética. Por exemplo, esses genes alelos aqui que a gente está vendo, eles podem trazer a informação genética de que professora Cláudia vai ter o olho, né, castanho, por exemplo, né? Quando ela era bebezinha, ela ainda estava sendo formada na barriga da mãe dela. Então, se ela tinha esses genezinhos alelos, esses 2 alelos vão ter a mesma informação. Só ocorre isso em cromossomos homólogos, né? Cromossomos que são idênticos entre si. Tá certo aí, professora Cláudia? Tá certo, não é tá isso? legal. E aí, gente, então, ó, esses alelos, eles vão ser equivalentes quanto à posição. Vocês viram, aliás, vocês estão vendo aí na figura, né? Que eles estão na mesma altura dentro do cromossomo, né? Então, é equivalente quanto à posição do gene. Atuam na mesma característica, como eu dei o exemplo aqui da professora Cláudia, né?
foi determinado que ela teria olhos castanhos, né? Ou em qualquer outra pessoa, olhos pretos, né? Olhos verdes, azuis, independente da característica que for, eles têm que atuar na mesma característica para serem considerados genes alelos. Se não atua na mesma característica, aí já não são genes alelos, tá certo? E essa variação da característica também, eles atuam na variação da característica da mesma forma, tá bom? Então, vamos seguir aqui. No caso, a gente botou umas florzinhas aqui, né? Em vez de falar do ser humano, a gente está falando de um vegetal, uma planta, né? Então, a cor da pétala. Genes alelos, né? Eles vão determinar aí se a pétala daquela planta, daquela flor, né? Vai ser azul, vai ser amarela, vai ser rosa. E, graças a Deus, a gente tem uma infinidade de cores, né? Deixa o nosso mundo mais colorido, porque a gente já tem tanta coisa para falar do nosso planeta que está acontecendo aí, tanta coisa ruim com ele, mas a gente ainda tem aí as plantinhas para dar uma corzinha nesse mundo nosso, né? Então, vamos seguir. Vamos relembrar aqui o RNA. Todo RNA é formado por um molde de DNA. E vejam aí, observem. O DNA, ele é formado por duas fitas, né? Que a gente chama de dupla hélice. Uma fitinha dessa só representa aí o RNA, tá certo? Então, a partir do RNA, vão ser produzidas proteínas aí necessárias ao nosso organismo, tá? E essa produção de proteína, né, esse mecanismo de produção de proteína pelo DNA ocorre em duas fases, através da transcrição e da tradução, tá? Na transcrição são produzidas moléculas de RNA e na tradução proteínas, né, necessárias ao funcionamento aí das células e, por consequência, do nosso organismo. Aí, o que a gente chama de expressão gênica, né? Esse processo pelo qual essa informação que está contida nos genes, ou seja, lá no DNA, lembra que eu disse que as informações estão guardadinhas neles? E no DNA está guardado aonde? No gene. Então, essas informações contidas nos genes, quando elas se expressam, eles são produtos gênicos, né? Vem dali, é a expressão gênica, né? Então, os produtos gênicos são as informações que estão sendo expressas, tá certo? Agora, a professora Cláudia já se perguntou quem são os responsáveis por nós apresentarmos características físicas e genéticas próprias? Quem é que fica se perguntando isso durante o dia? Ninguém, né, professora? Não. Ainda mais num assunto que, gente, genética é um pouquinho complexo, né? Mas ele assusta só a princípio. Depois a gente vai se acostumando com os nomes e tudo mais, não é, professora Cláudia? E aí vai explicando direitinho as nossas características, né? Não é? Nosso É interessante caráter, por isso, né? Porque É. se a gente começar a pensar na genética, para a gente, né, para os seres humanos, o que é que ela implica, né? O que é que ela muda na gente, né? No nosso corpo ou, né, na nossa vida, de alguma forma, a gente começa a fazer associações, né? E fica mais fácil, tá certo? De entender. Então, são os genes, gente. Então, os genes é que trazem essas informações, né? O tanto que a gente falou aqui hoje. Genes e hereditariedade. Então, o gene vai ser esse segmento de DNA que vai determinar essa produção de proteínas e eles são responsáveis pela herança genética dos indivíduos. Então, tudo que está lá no nosso DNA é responsabilidade do gene, né? O gene está carregando aí essa herança, né? O que a gente, por exemplo, às vezes, infelizmente, a gente tem propensão a algumas doenças, né, professora? E aí a gente carrega essa doença na nossa genética. Por vezes ela se expressa durante nossa vida, por vezes não. Porque não é obrigatório, tá? Então a gente pode ter um gene que está lá, que ele vai causar determinada doença. Sabe quando a gente fala assim, é uma doença hereditária, né? Então, quando a doença é hereditária, isso quer dizer que a gente herdou ou do nosso pai ou da nossa mãe, ou dos dois, né? Então, esse gene, ele está lá no nosso DNA, dentro das nossas células. Mas isso quer dizer que vai se expressar algum dia? Será que eu vou desenvolver essa doença? Ou eu já nasci doente? Não. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que está lá. Você tem essa propensão. Mas não quer dizer que
vai ficar doente, né? Agora depende também dessa carga genética que trazemos, depende da doença também, né, professora? Não é? Eu tenho talassemia, né? Olha Talassemia aí. menor. E vim descobrir depois que eu tive meus 2 filhos. Tá vendo aí, gente? Professora Cláudia já trazendo Essa o depoimento mas dela. só que na infância só dizia assim, está com anemia, então nós temos dificuldade de absorção de ferro, não podemos tomar o ferro em si, o sulfato ferroso. Então quem E não vai é tão corrigir... simples de identificar, né, professora Não, Cláudia? tem um exame específico. E aí nós tomamos ácido fólico. E o que acontece? Quando eu vim descobrir, minha gravidez era só anemia, e tome sulfato ferroso, tome Combiron, né, na época. Mas aí não resolvia meu problema. Quanto mais eu tomava, mais baixava minha hemoglobina. E não, está com anemia. Mas aí depois eu descobri e foi uma carga genética da minha mãe. Olha aí. E outra coisa, minha mãe não desenvolve. Tá vendo? Mas tenho primas que têm, entendeu? É bem interessante. Então, a família da professora Cláudia tem esse gene, né? A família por parte de mãe tem esse gene da talassemia, né? A mãe não desenvolveu, então ficou mais difícil ainda de identificar que essa anemia da professora Cláudia era devido a uma doença genética, né? Olha que coisa. E o resto da família tem. Somos 4 irmãos, aí tem eu e meu irmão. E eu descobri por causa dele, né? Aí meus 3 filhos, eu já fui pesquisar, né? Porque aí eu já sabia. Sim. Aí os 2 filhos não têm, minha filha tem toda uma carga genética dessa forma, minha também. Já fez aí os exames genéticos para descobrir se tem logo o gene. Logo pequena Olha também. aí, tá vendo, pessoal? Como foi aí a história da professora Cláudia? Tem coisa que não é fácil, porque se o médico não suspeitar, vai achar que é uma anemia profunda, né? E tudo mais, e aí vai tomando ácido fólico, né? E vai monitorando a hemoglobina. Que a hemoglobina, ela é a responsável aí também, né? Por carregar nutrientes para as células, tá, gente? Então, se a hemoglobina está faltando nas nossas hemácias, né? Então, fica mais difícil dos nutrientes chegarem às nossas células. E aí, as nossas células não trabalham bem sem os nutrientes, que vêm através do sistema digestório, e também sem o oxigênio, né, professora? É isso. Perfeito. E ainda bem, professora, que eu não casei com um homem que tem essa carga genética também. Já pensou? Porque aí meus filhos, eles iriam A probabilidade ia ser muito grande, né? Seria de todos a talassemia eles, maior, né? né? Aí era muito sofrimento. Que é mais complicada, né, muito professora? mais, tem que receber doação de sangue, não é é mais grave o caso. Olha aí, gente, tá vendo? Tô impressionada. Eu já sabia, né, da talassemia, da professora Cláudia, mas eu não sabia toda essa história aí por trás. Toda uma história por trás, assim, né? Calhou de Aí dar caiu certinho aí bem certinho na aula. O que eu acho mais legal nessa história toda, e que bateu muito com o que eu estava falando aqui antes, né? É que não quer dizer que vai se expressar, como no caso da mãe da professora Cláudia, né? É verdade. Que não se expressou nela, apesar dela carregar o gene e de ter passado para frente. É verdade. Né? Seus irmãos todos têm? Só um irmão. Só um, que foi por causa dele que você descobriu, não é isso? Foi. Olha aí. Bacana, né? A gente saber disso e ter um exemplo aqui, né? Da própria professora na família dela tem isso. E graças a Deus que é a minor, né? Não é tão, não é tão grave. Agressiva. Não é tão agressiva. Então, vamos lá. Genes alelos, como a gente estava vendo, né? Mais cedinho aí na nossa aula. Como a gente viu, esses genes alelos, eles só vão existir em cromossomos homólogos, que tem aquele DNA idêntico, né? Igualzinho. Então, como é que vem esses genes alelos aí? Um é da mãe, um cromossomo desse vai vir da mãe, outro cromossomo vai vir do pai, né? E aí, quando se junta, que se encontra, né? É verdade. Forma aí esses cromossomos alelos, tá certo? Então, esses genes alelos estão presentes no mesmo locus, lembra disso, né? Precisa estar no mesmo patamar aqui, em um e outro, tá, gente? Para ser alelo. E sempre em cromossomos homólogos são idênticos, tá certo? Isso é muito importante. Por isso que a gente repete, porque são muitas informações juntas, né? Para vocês associarem, para vocês começarem a assimilar
todos esses terminhos, né? Então, é importante que a gente repita. Aí chegou uma parte bem legal que eu acho aqui, né? Dos genes alelos. Então, olha só, temos fotos aí de 3 meninas lindas, né? 3 olhos de cores diferentes. E a gente tá vendo que temos cromossomos homólogos aí, 2 cromossomos homólogos e os genes que vão aí atuar nas características de cor dos olhos, do cabelo, tá? Então, esses genes é que vão determinar aí a cor dos olhos das meninas, a cor do cabelo, né? Então, muito legal isso, né? Quando junta a informação do pai e a da mãe e dá nesses cromossomos idênticos, né? Bacana. Relembrando aí, ó, tá vendo? Que são equivalentes e tudo mais. Nos genes alelos, gente, eles podem ser chamados de homozigotos. Eita, professora Cláudia, agora começou, né? Esses palavrões aí. É verdade. Homozigoto. Olha aí, homo de igual, tá certo? Então, homozigotos apresentam um par de alelos iguais, tá? Joga na tela para eles observarem a figura, gente. Obrigada. Olha só, da sua esquerda para a direita. Homozigoto, azão, azão. Heterozigoto, azão, azinho. Hétero de quê, gente? De diferente um do outro, né? Então, nós temos aí um par de alelos que não são iguais, tá vendo? Na figura, a gente já tá vendo as 3 possibilidades aí, tá? Homozigoto, que é esse gene alelo que apresenta um par igual, né, de alelos. O heterozigoto, que apresenta um par de alelos diferentes, um par diferente, né? E homozigoto, azinho, azinho. Então, esse azinho, azinho e o azão, azão, a diferença entre os dois é que o azão, azão vai ser um gene dominante. E o azinho, azinho é um gene recessivo. E o que danado é isso, hein? Né? É. Esse é o mistério aí, o mistério da verdade. fé. Eis o mistério da fé. É verdade. Heterozigotos, gente, apresentam um par de alelos diferentes, como eu estava falando para vocês. Por isso que um é azão, o outro é azinho. Ô, professora, mas esse azão é de quê? Esse azinho é de quê? Gente, a gente pode usar para determinar essa diferença qualquer tipo de letra, tá certo? Aqui a gente usou o A, tá bom? Que é bem recorrente, assim, né? A utilização do A para a gente fazer essas inferências aqui, dar esses exemplos, tá bom? Aí a gente fala de azão, o A maior, que representa o dominante, e o Azinho, o recessivo. Mas a gente não viu ainda o que é dominante e recessivo, né? Vamos ver agora. O gene dominante, ele apresenta determinadas características genéticas que prevalecem sobre as outras. Então, veja, se você é filha, né? Sua mãe é negra, seu pai é negro. Sua mãe tem cabelo liso, seu pai tem cabelo crespo. Qual é a característica que vai prevalecer aí, né, professora? Para o filho, né? O filho vai receber que características do pai, que características da mãe, né? Então, é isso que é o dominante, tá? São as características que vão predominar sobre as outras características. Isso é bem legal, né? Isso é bem interessante. E aí, para o gene dominante, não é necessário que o par de alelos, né? Que tenha um par de alelos, na verdade, né? Porque se a gente tem lá, para o heterozigoto, né? Azão e azinho são diferentes, né? Um A maiúsculo, um A minúsculo. Isso quer dizer que eles são diferentes. Então, não vai ser o mesmo par, né? Não vai ser igual, não vai ser idêntico. Tá certo? Eita, tá complicado aí, não tá? Tá. Prof, me ajuda aí, prof. Será que a gente ajuda agora, professora Cláudia? Sim. Olha só, isso quer dizer o quê? Esses genes não precisam se apresentar em dupla para se manifestar, para manifestar esses caracteres hereditários, né? Esses caracteres que foram passados, tá? Então, temos aí o dominante, homozigoto puro, que é representado aí pelas letras azão, azão, ou pode ser bezão, bezão, né? Ou seja, letras maiúsculas, representando a dominância, tá? Organismos que têm um par de alelos iguais, determinando a mesma variação da característica, ou seja, vai ser sempre cabelo preto, vai ser sempre um cabelo loiro, né? Dominante heterozigoto, ou seja, o azão, azinho, tá certo, gente? Representado por uma letra maiúscula e uma minúscula.
os organismos que têm um par de alelos diferentes, porque o azão, ele é dominante e o azinho vai ser o recessivo. Mas a gente não viu o que é recessivo, né? O recessivo vai ficar para a próxima aula, né, professora Cláudia? Professora, passou rápido, não foi a nossa aula? Oxe, demais! Então, espero que vocês aguardem aí para vocês verem o que é o caráter recessivo, viu, gente? É bem interessante essa parte aí, professora. Pois é, gente. Então, tirem as dúvidas aí com seus professores da sua escola de origem. A gente fica por aqui, ó. Um beijo, até a próxima aula.